ocorrem reações entre ácidos e bases fortes. Nós temos aqui um gráfico mostrando a entalpia de neutralização. Nós temos aqui o soluto, o solvente, o ΔH do soluto e o ΔH de ionização. Nós observamos que é neutralizada. A reação que chega aqui no meio, a solução, ela vai estar no seu estado neutro. A variação de entalpia da solução será determinada pela somatória dessas duas entalpias. Se o resultado é positivo, significa que a entalpia reticular é maior. Portanto, a entalpia de dissolução indicará que o processo é endotérmico. Observamos aqui esse outro exemplo. Isso é indicado pelo caso da dissolução do iodeto de potássio. Nós temos aqui o KI, iodeto de potássio, ele se dissolve em íons K+, e íons I-. Na segunda reação, nós temos o íon K+, mais o íon I-, dando o K+ aquoso mais o I+ aquoso. Entalpia de ligação. A entalpia de ligação é a quantidade de calor envolvida na quebra de um mol de ligações químicas entre os átomos das substâncias, sobre temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Nós temos um exemplo aqui do gás hidrogênio com o gás cloro, dando o ácido clorídrico. O ΔH dele dá menos 184 kJ por mol. Professor, essa reação é exotérmica? Exatamente. Menos 184 kJ é menor do que zero. Toda entalpia menor do que zero é uma reação exotérmica. O rompimento das ligações químicas sempre é um processo endotérmico, enquanto que a formação de uma ligação química é sempre um processo exotérmico. Quanto maior for a entalpia de ligação, mais forte será a ligação química e, portanto, mais difícil será a quebra. Nós temos aqui esse exemplo. Gás hidrogênio com gás cloro, formando o ácido clorídrico. Vamos falar agora sobre lei de Hess. Também é um assunto de entalpia, é um assunto que fala sobre a transferência de energia. Mas o que é que diz a lei de Hess? A variação da entalpia envolvida em uma reação química, sob certas condições experimentais, depende exclusivamente da entalpia inicial e final dos produtos, seja a reação executada diretamente em uma única etapa ou indiretamente em uma série de etapas. O que significa isso? Eu coloquei essa imagem aqui de uma praça com duas ruas. Imaginamos que você pode ir por este caminho ou por este outro caminho, mas não vai importar essas reações intermediárias. O que é que realmente importa seria o ponto inicial e o ponto final onde você quer chegar. Com base nas variações de entalpias associadas às reações a seguir: gás de hidrogênio mais gás oxigênio, dando 2 mols de dióxido de hidrogênio, ΔH1 mais 67,6 kJ, mais 66 é uma reação endotérmica. A segunda semi-reação, N2 mais 2O2, dando N2O4, o dióxido de hidrogênio, ΔH2 mais 9,6 kJ. Pode-se prever que a variação de entalpia associada à reação de dimerização do dióxido de hidrogênio será igual a... Aqui nós temos a reação 2NO2, né, dando um N2O. Aqui nós temos as opções. A letra A, menos 58 kJ. Letra B, mais 58 kJ. Letra C, menos 77,2 kJ. Letra D, mais 77,2 kJ.
E letra E, mais 648 kJ. Como é que nós vamos solucionar uma questão como essa? Nos foram dados algumas reações e é perguntado qual é a entalpia do dióxido de nitrogênio. Vamos lá. Vamos prestar bastante atenção agora na solução dessa questão da lei de Hess. Inicialmente, nós colocamos as duas reações aqui, que foram dadas. Passo 1, inverter a primeira reação. Isso porque o NO2 precisa passar para o lado dos reagentes, conforme a equação global. Lembre-se que ao inverter a reação, ΔH1 também inverte o sinal, passando para negativo. Ou seja, nós temos N2 mais 2O2, dando 2NO2, ΔH, mais 67,6 kJ. A segunda reação você conserva. Por quê? Eu tenho N2 mais 2O2, dando N2O4. Você conserva. Então, inicialmente, 2NO2, dando N2 mais 2O2, ΔH menos 67,6 kJ. Observamos que em cima a reação está mais 67. Quando nós invertemos a reação, inverte também o sinal. E a segunda equação permanece a mesma. Segundo passo. Observe que o N2 aparece dos produtos e dos reagentes ao mesmo tempo. Acontece com 2 módulos de O2, de oxigênio, da mesma forma. Então, o que é que nós podemos fazer nesse caso? Nós podemos simplesmente cortar. Eu tenho gás de nitrogênio no reagente, gás de nitrogênio no produto. Eu tenho 2 mols de O2 no reagente, 2 mols de O2 no produto. Corta-se. Assim, eles podem ser cancelados, resultando na seguinte equação. 2NO2 dando 1N2O4, o dióxido de nitrogênio. Passo 3. Você precisa observar que chegamos à equação global. Agora devemos somar as equações. Mais menos 67, menos 67,6, mais 9,6 kJ, dando uma variação de entalpia de menos 58 kJ. A alternativa seria a letra A. Pelo valor negativo de ΔH, também sabemos que trata-se de uma reação exotérmica, com a liberação de calor. Calma, vamos fazer um outro exemplo, explicar passo a passo, até que vocês se acostumem com a ideia da resolução da rede Hess. O gás metano pode ser um combustível, pode ser como combustível, como mostra a equação 1. CH4 mais 2O2, dando CO2 mais água. Utilizando as equações termoquímicas abaixo, que julga necessário, e os conceitos da lei de Hess, que diz que as equações intermediárias não importam, apenas a entalpia inicial e a entalpia final, o valor da entalpia na equação 1 em kJ é, letra A, menos 704,6 kJ, menos 725,4 kJ, menos 802,3 kJ, menos 524,8 kJ ou menos 110,5 kJ. Como é que vocês resolveriam uma questão dessa? Certo, nós vamos começar a comparar essas equações intermediárias com a equação inicial, com a equação global que nos foi dada. Então, o primeiro passo, nós vamos manter a primeira equação. Segundo passo, manter a segunda equação. Porque se você inverter, não vai modificar em nada. Terceiro passo, multiplicar por 3 a terceira equação. Quarto passo, inverter a quarta equação para deixar equivalente à equação global.
carbono mais água, dando CO2 mais H2. ΔH, 131,3 kJ por mol. Monóxido de carbono mais BO2, dando CO2. ΔH, 283 kJ. A terceira equação foi multiplicada por 3. 3H2 mais 3,5 de O2, dando 3 moléculas de água. Né? O ΔH também vai ser multiplicado por 3. E a quarta equação química, CH4, dando carbono mais 2H2. O ΔH dá menos 74,8 kJ por mol. Se nós imaginarmos, inicialmente, nós podemos cancelar alguns desses itens. E depois nós vamos somar. Vamos pensar aqui, o que é que nós podemos cancelar? Na primeira equação, nós temos carbono nos reagentes. Onde é que nós temos carbono nos produtos? Aqui na última reação. Então, nós podemos cancelar. Nós temos água, uma molécula de água nos reagentes, e eu tenho 3 moléculas de água dos produtos. Nós podemos cancelar uma delas, né? Ficando só 2 moléculas de água. Depois, eu tenho monóxido de carbono nos reagentes e monóxido de carbono nos produtos. O que é que nós podemos cancelar mais? Vamos observar. Eu tenho 3H2 nos reagentes e nos produtos eu tenho H2 mais 2H2. H2 mais 2H2 dá 3H2. Podemos cancelar. Então, a nossa equação global ficou. Vamos observar. Metano mais 2O2, dando CO2 mais 2H2O. O que é que nós podemos fazer agora? Fazer a soma das entalpias. Podemos observar aqui mais 131,3 kJ, menos 283 kJ, menos 3 vezes 241,8 kJ, mais 74,8 kJ, dando menos 802,3 kJ por mol.